Bom dia, comunidade ICL, seja bem-vinda a mais uma edição do Desperta ICL, começando hoje com essa merecida homenagem. Meu luxo é ter tempo para fazer as coisas que importam na vida. Queridíssimo Pepe Mujica, que nos deixou ontem, aos 89 anos. Bom dia para vocês, a gente está no ar pelas redes do ICL, do Eduardo Moreira, as nossas redes afiliadas também de rádio e televisão, ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo. Agora, exatamente 7 horas e 1 minuto da manhã, esse dia 14 de maio de 2025, hoje o Desperta comigo, César Calejão, aqui com a difícil missão de substituir meu queridíssimo amigo Fábio Panunzio, que em breve já volta para assumir o comando aqui do Desperta com vocês. Gente, a gente vai falar de muita coisa hoje. Vamos falar de Pepe Mujica, como não poderia deixar de ser. Vamos falar de um pouco de INSS, de possível CPI na Câmara. Vamos falar um pouco de internacional também, para que você comece o dia aí bem informado. Você que está se organizando para levar as crianças na escola ou que ainda está na cama, fazendo seu café da manhã, para você começar o dia sabendo o que tem de mais importante nessa quarta-feira, tá bom? Alex, tudo bem? Como é que você está hoje, cara? Bom dia, Calejão, tudo bem? E você, como você está? Infelizmente com a notícia, mas estamos bem. Exatamente, mas também é um dia de celebrar, sobretudo. É óbvio que é um dia triste, né? No qual todo o mundo chora a morte do Pepe Mujica, mas, por outro lado, também é um dia de celebrar a vida desse gigante uruguaio que deixa um exemplo de luta, de garra, de simplicidade, mas também de muita força, de muita coragem. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos começar aqui, Alex, com a previsão do tempo. Eu já quero passar isso para a nossa audiência, a previsão do tempo no Brasil. O Brasil encara chuvas e tempestades nesta quarta-feira. Isso é da redação da Isto É. Um resumo aqui de como é que o clima vai se comportar nessa quarta-feira. A previsão do tempo mostra que chuvas intensas e tempestades vão atingir 2 das 5 regiões do país, hoje, quarta-feira, dia 14, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. As regiões norte e nordeste serão as mais afetadas pelas fortes chuvas e deverão estar em estado de alerta para os perigos relacionados às precipitações. As áreas mais afetadas vão ser aqui, estão localizadas no norte do país, Baixo Amazonas, norte de Roraima, norte do Amapá, norte amazonense, sul de Roraima e sul do Amapá. Segundo o Instituto, as chuvas vão ficar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. É muita água, tá, gente? Então, se você me escuta, sobretudo dessas regiões, tome cuidado, as devidas precauções aí, porque é muita água. E os ventos serão bastante intensos também, entre 60 e 100 km por hora. Sendo assim, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamento e de descargas elétricas, tá bom? Fiquem atentos para essa questão do tempo. Alex, como é que tá o futebol, cara? Você tem atualização? Quarta-feira geralmente é dia de jogo, né? Como é que tá isso hoje? Sim, então ontem, começando, terça-feira é um dia menos monótono no do futebol. Ontem na Libertadores tivemos Fortaleza 0-0 com o Bucaramanga e foi esse o único jogo brasileiro na Libertadores. Hoje teremos Atlético Nacional e Bahia, que é um jogo importante para o Bahia. Botafogo e Estudiantes, que joga a vida pela Libertadores nesse jogo no Rio de Janeiro. E São Paulo e Libertad jogam no Morumbi. E o São Paulo quer sacramentar o primeiro lugar do grupo. E também tivemos a Sul-Americana. O Grêmio empatou 1-1 com o Godoy Cruz ontem e o Lanús ganhou de 1-0 do Vasco da Gama. Hoje teremos Fluminense e União Espanhola, Cruzeiro e Palestino, e Cerro Largo e Vitória. Esses são os jogos de hoje da Sul-Americana também, Calejão. Muito bem.
fico feliz que você esteja no Desperta novamente, Calejão. Obrigado, querido. É um prazer estar contigo também, Alex. É um prazer. Vamos lá, querido. Bom, então tem muita coisa pra gente trabalhar aí. Antes de falar do Mujica, eu quero trazer esse tema para vocês, porque, como vocês sabem, existe aí uma tentativa da Câmara, para você que não está acompanhando essa novela, de livrar a cara dos golpistas através de basicamente um truque jurídico, não tem outro nome para isso, tá? O que tá, só antes de entrar na notícia, para que vocês entendam o que está acontecendo nesse momento. A Câmara Federal está tentando usar o artigo 53, sobretudo o terceiro parágrafo desse artigo, que discorre acerca da possibilidade de que a Câmara Federal possa sustar uma ação penal contra um parlamentar eleito, caso o crime tenha acontecido após a diplomação. Nem vou fazer um debate filosófico jurídico aqui, porque já me posicionei nesse sentido. Me parece que é um absurdo utilizar a interpretação do texto constitucional nesse sentido. Como eu entendo, a inviolabilidade, a imunidade parlamentar serve para o bom exercício da representatividade parlamentar, não para justificar participação em crimes. Mas tudo bem, eu já conversei com pessoas que discordam, tem o texto efetivamente no artigo 53, cabe essa interpretação e isso está sendo avançado para tentar derrubar a ação contra o Ramagem e, consequentemente, abrir um precedente forte para derrubar a ação penal contra todos os golpistas. É isso que está em jogo. Eles querem utilizar o artigo 53, que discorre a respeito da imunidade parlamentar, para derrubar a ação penal contra os golpistas que tentaram subverter o funcionamento da democracia no Brasil. É isso que está em jogo aí. Por outro lado, e eu já trouxe isso para o N1, o artigo 5º, incisos, o 43º e 44º incisos, dão conta de que tentativa de golpe de Estado é um crime seríssimo no Brasil, que não prescreve e é inafiançável, não passível de anistia. Então também tem esse outro aspecto no texto da nossa Carta Magna. É óbvio que, como vocês muito bem sabem, a aplicação de qualquer lei tem que passar por hermenêutica jurídica, por interpretação, por seres humanos que interpretam um texto que foi redigido também por seres humanos. Isso não vem por intervenção divina ou coisa que o valha, tá bom? São construções humanas, sociais, portanto, passíveis de interpretação. E aí, eles fizeram essa manobra, né? Isso passou pela CCJ, foi a plenário, no plenário foi aprovado, se eu não me engano de cabeça, por 315 a 143 votos, 315 votos a favor, e aí o STF formou maioria para derrubar essa aberração, né? Porque não faz o menor sentido o controle da constitucionalidade e a defesa do texto da nossa Carta Magna são exercidos pela Corte Constitucional do país, que é o STF. E a gente não pode ter a Câmara querendo se arrogar o direito de garantir imunidade para o cometimento de crimes, sobretudo para um crime tão sério quanto tentativa de golpe de Estado. Para todos os efeitos, e é isso que a gente vai ver agora, ainda que esse seja o caso, porque eu já discordo radicalmente como eu coloquei para vocês, sustar os crimes contra o Ramagem se aplicaria só para o Alexandre Ramagem e para 2 dos 5 crimes, os quais ele é acusado. Ele é acusado de 5 crimes, né? Tentativa de golpe de Estado, tentativa de derrubar de forma violenta o Estado Democrático de Direito. São 5 ao todo, que eu não vou lembrar de cabeça tudo aqui. Dano qualificado, ataque contra o patrimônio público tombado e associação criminosa armada. Esses são os 5, lembrei, é exatamente isso. Essa prerrogativa que eles estão tentando avançar se aplicaria somente para 2 crimes, que são os crimes cometidos durante o 8 de janeiro, portanto, após a diplomação do Ramagem como deputado federal. Seriam eles a questão do dano qualificado e o ataque contra patrimônio público
tombado. Os outros 3 crimes, que aliás são os crimes de maior potencial ofensivo, continuariam valendo. Mas a Câmara está batendo o pé, está querendo medir força, está querendo anistiar os golpistas, né? E aí eles estão fazendo sucessivas manobras. É isso que a gente vai olhar agora com o texto aqui da Folha de São Paulo. Colegas Mariana Holanda e Vitória Azevedo, foi publicado hoje, 14 de maio, 4 horas da manhã a 3 horas. Tá? Foi publicado há pouco esse texto. Câmara estuda em reação ao STF destravar PEC que limita poder de ministros. Proposta foi aprovada na CCJ em outubro, mas não avançou. Cabe ao presidente da Câmara instalar comissão especial antes de o tema ser levado ao plenário. Então seguem as jornalistas Mariana Holanda e Vitória Azevedo na Folha de São Paulo. Integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados dizem que a Casa deve avançar com a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de ministros do STF em uma resposta política à Corte. Honestamente, decisões monocráticas são sempre mais complicadas do que decisões que foram submetidas ao crivo do conjunto da Corte Constitucional do país. Agora, o que está em jogo aqui não é isso. O que está em jogo é uma manobra descarada da Câmara dos Deputados para tentar anistiar os golpistas a qualquer custo, tá? Na última semana, o Supremo decidiu, de forma unânime, derrubar a manobra da Câmara a favor do deputado Alexandre Ramagem e suspender apenas parte do processo contra o parlamentar relativo à trama golpista de 2022. No entendimento dos ministros, só Ramagem poderia se beneficiar da medida e somente em relação a uma parcela das acusações feitas, como eu já expliquei aqui anteriormente agora para vocês. Agora, deputados devem dar seguimento à PEC aprovada na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, em outubro do ano passado. Ela fazia parte de pacote que mirava a atuação do STF, diante da insatisfação de parlamentares com a decisão da Corte em suspender a execução de emendas parlamentares. E é importante que vocês entendam isso. O que está em jogo aqui é fundamentalmente isso, tá? A partir do Eduardo Cunha, vem uma série de reformulações, também não vou me deter muito a isso, considerando o tempo que eu tenho para trabalhar com vocês hoje aqui, mas a partir do Eduardo Cunha, existe uma transferência de poder do Executivo para o Legislativo, e isso atinge o paroxismo com o Arthur Lira. Fundamentalmente, o que está acontecendo aí é que o Dino, principalmente o Flávio Dino, está querendo reorganizar a casa, está querendo dizer, olha, de forma hiper resumida, você não pode ter gasto discricionário nessa medida e vocês precisam indicar qual é o propósito do gasto, quem é que está assinando, estabelecer um mínimo. É incrível que eu tenha que ainda colocar isso de uma forma tão elementar e óbvia, mas é isso que está em jogo. A luta nesse momento do Flávio Dino é para dizer o seguinte, a gente precisa do mínimo de racionalidade para empregar o dinheiro do contribuinte brasileiro. Você não pode ficar alocando recurso de forma discricionária, sem dizer quem é que está mandando recurso para onde, por que está mandando, com base em qual propriedade científica, de análise, enfim. Você não pode ter a farra segundo a qual os parlamentares se acostumaram a atuar, principalmente a partir do Eduardo Cunha e agora nessa última gestão da mesa diretora da Câmara Federal com o Arthur Lira. No fundo é isso que está aí. No fundo o cerne da luta entre os poderes, que é isso que vem sendo colocado e tal, tem essa questão das emendas parlamentares, do orçamento secreto e de como é que se aloca recurso na federação, no Brasil. Porque isso dá margem para que você tenha reeleições assim facilmente garantidas, para que você tenha feudos, a manutenção desses feudos que estão estabelecidos no Brasil, etc. e tal. Oriundo do Senado, a proposta restringe o poder de os magistrados do tribunal derrubarem, por decisão monocrática, que é individual, leis aprovadas pelo Congresso. Pelos ritos das PECs, cabe ao presidente da Câmara criar uma comissão especial para discutir a proposta, o que não ocorreu na gestão
Arthur Lira após aprovação na CCJ. Caso chancelada nessa comissão, ela segue para análise em plenário. 5 interlocutores do presidente da Câmara, o Hugo Mota, afirmaram à reportagem que a cúpula da casa deve agora prosseguir com esse tema em reação ao Supremo. Então, veja o que está em jogo aí. Na noite de ontem, terça-feira, o Mota anunciou nas redes sociais que a casa entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, arguição, na verdade, para levar o caso Ramagem ao plenário do STF. A harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. Bem, pode levar a plenário? Pode, mas a primeira turma já deliberou por unanimidade 5-0, que não é o caso. Então você precisa de um voto a mais para que se forme maioria contra essa manobra que eles estão fazendo. Pode ser que exista uma outra carta na manga, pode ser que o intuito é aprofundar ainda mais o desgaste que eles entendem está causando a imagem do STF. Tudo isso pode ser e a gente vai trabalhar seguramente daqui a pouquinho no N1, porque senão eu me estendo muito em um único tema e tem muitas coisas que eu quero ver com vocês a seguir. Antes da decisão do STF sobre o caso Ramagem, já havia um mal-estar entre deputados a respeito do bloqueio de emendas de saúde e de um pedido de explicações ao líder do PL na Câmara, Sócrates Cavalcante, sobre o mesmo tema, ambos feitos por Flávio Dino, ministro do Supremo, como eu adiantei para vocês. Mal-estar é um eufemismo maravilhoso. Veja que loucura. O cara que eu sei que, via de regra, a analogia com o funcionamento de uma casa não é boa, principalmente no que diz respeito a questões macroeconômicas. Mas nesse caso eu vou me permitir fazer isso. Você imagina que você tem um planejamento familiar, que você precisa discutir as coisas. Olha, a gente tem um orçamento limitado e a gente precisa entender através de um processo de racionalidade como é que é o melhor uso que a gente faz do nosso dinheiro. Como é que a gente vai empregar isso? A gente vai comprar comida, água, pagar um plano de saúde, pagar o condomínio, coisas elementares. E aí, de repente, a pessoa que administra esses recursos te dizem o seguinte, o que já houve uma subversão de valores e funções aí tremenda, como eu disse para vocês também. Mas me atendo à lógica de como a coisa funciona nesse momento. Simplesmente dizem, não, eu não quero ter que me explicar. Eu não quero ter que explicar por que é que eu vou comprar uísque ao invés de comprar pão, por que é que eu vou gastar com uma determinada atividade ou produto supérfluo em detrimento de processos e produtos que são absolutamente fundamentais para a subsistência da família. É isso que está sendo basicamente pleiteado. Eu não quero ter que dar nenhum tipo de explicação, não quero sequer botar o meu nome para onde que eu vou alocar o recurso, e não quero ter que agir com base no mínimo de racionalidade, de ciência, de pesquisa, enfim, basicamente é o que está aí. Então, mal-estar é um eufemismo bastante interessante nesse sentido. É muito mais do que mal-estar. Os nobres deputados estão irritadíssimos porque basicamente o Flávio Dino está botando para cima deles. Está dizendo que acabou a farra. Essa coisa não vai continuar assim e, de fato, você precisa ter o mínimo de limite e parâmetros para gastar o dinheiro do contribuinte nacional, tá bom? Bom, é isso, gente. Então tem esse embate, a gente vem seguindo essa novela e esse é o capítulo mais recente de como é que está esse embate entre Câmara e STF, entre o Legislativo e o Judiciário, principalmente porque a gente tem o Congresso Nacional mais nefasto, mais reacionário da nossa história e que está tentando anistiar golpistas a qualquer custo, com base numa interpretação, a meu ver pelo menos, absolutamente estapafúrdia do texto constitucional, tá? Gente, muito bem, vamos aqui para a questão do INSS. Esse texto é do UOL, foi publicado hoje às 5h30 da manhã. INSS libera hoje consulta a descontos em folha e pedido de ressarcimento. Como vocês seguramente sabem, estourou um escândalo
do INSS. E, basicamente, os bolsonaristas dizem que a culpa é do governo Lula. A gente já trabalhou isso aqui em outras ocasiões. O escândalo começa ali. Já em 2017, o PROCON avisa que existiam irregularidades e o número de reclamações no PROCON, considerando os descontos associativos, sobe de número de 2.000 para mais 7.000 entre 2017 e 2019, entre a gestão do Michel Temer, o golpista Michel Temer, e de Jair Bolsonaro. Então, essa, ao que tudo indica, é uma questão endêmica que envolve diversos atores da República. E a partir de hoje, o beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social pode consultar com todos os detalhes quais são os valores que são descontados do contra-cheque por associações e notificar o órgão se algum dinheiro está sendo indevidamente cobrado. Acho que é o caso do governo Lula também assumir a sua parte de responsabilidade, a parte de responsabilidade que lhe cabe, porque, afinal, 2 anos de governo Lula, mas também acho que cabe reconhecer que, sob o governo Lula, pela primeira vez, os aposentados e os pensionistas vão ter o direito de entender exatamente a natureza da fraude, quanto dinheiro eles perderam e, ao que tudo indica, o governo está se organizando para ressarcir o dano que foi causado contra os nossos aposentados e os nossos pensionistas, o que é muito triste, gente, porque são pessoas que precisam do dinheiro para comer, para pagar aluguel, para fazer comprar medicação, fazer basicamente a subsistência da própria vida. Não é gente que tem muito dinheiro e que, tudo bem, se eu perder um pouco aqui ou ali, tanto faz, não vai comprometer coisas elementares da minha existência. Não é o caso. As pessoas precisam de dinheiro para atender questões elementares do funcionamento da vida, tá? Essa é a terceira etapa do plano do INSS para ressarcir aposentados e pensionistas que tiveram descontos feitos de forma ilegal por diversas associações, após a situação ter sido descoberta pela Polícia Federal durante um inquérito. A previsão é que os valores comecem a ser pagos a partir de 26 de maio, daqui um pouco menos de 2 semanas, então hoje é dia 14, segundo estimativa do INSS ao UOL. O que aconteceu? Portanto, como vocês provavelmente já sabem, 9,4 milhões de pessoas tiveram dinheiro descontado do benefício com mensalidade associativa. Ontem, beneficiários que têm algum desconto na folha de pagamento já foram notificados, o que inclui os débitos autorizados pelos segurados. Vamos lá, isso é o que é importante nesse momento, porque tem um caráter de utilidade pública aqui, gente. Como consultar os descontos? Primeiro passo, abra o aplicativo do Meu INSS. Aplicativo. Gente, cuidado para não tomar golpe dentro do golpe, porque vai ter muito golpista se aproveitando disso para te mandar SMS, para te ligar, para te mandar clique neste link para saber se você foi lesado no golpe fraudulento do INSS. Não tem nada disso, é só através do aplicativo Meu INSS. Você que me escuta nesse momento, quer saber se você foi lesado? Faz download, baixa o aplicativo Meu INSS. Abriu o aplicativo? Caso você não tenha baixado ainda, é só ver as instruções aí para ver se você vai entrar no Google Play, enfim, nessas lojas de... se você não sabe muito bem como lidar isso, pede ajuda para alguém para instalar esse aplicativo, mas não clique, não passe dado, não faça absolutamente nada que não seja através do aplicativo Meu INSS, tá? Você pode fazer o login no gov.br, aliás. Na tela inicial, procure a opção Consultar descontos de entidades associativas. Tá? Aguarde a abertura da tela com as informações. Segundo o INSS, é possível ver quais descontos foram feitos com informações da associação, valor e período de
descontos. O que for marcado como irregular será reembolsado. Né? O fato de o ressarcimento não ser automático foi antecipado na própria coluna do UOL aí. A associação indicada terá 15 dias úteis para tomar duas medidas possíveis. Quais são elas? Ou reúne documentos para provar que a vinculação do associado foi legítima, ou, caso não consiga comprovar, tem até 15 dias para fazer o ressarcimento. Os primeiros ressarcimentos devem acontecer no final desse mês, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Tomem muito cuidado, porque o que vai ter, o que já tem, aliás, de golpista querendo se aproveitar dessa questão para então aplicar um outro golpe é uma aberração. Tá? Façam isso única e exclusivamente, de novo, eu repito, através do aplicativo Meu INSS, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Ainda nessa questão do INSS, fraude, citados em escândalo foram investigados em CPI da Covid. Isso é da colega Alice Groth, da CNN, do João Rosa. Tá? Esse texto foi publicado ontem e atualizado ontem às 2h22. Segundo a Polícia Federal, Maurício Camizotti e Danilo Trento têm envolvimento no esquema que desviou cerca de 6 bilhões de aposentadorias e pensões. Esse dado ainda também não está completamente confirmado, porque existe uma investigação em curso. Ao que tudo indica, você tem o valor total do desconto associativo em 6 bilhões e o valor total dos consignados em 90 bilhões. Isso não significa que as fraudes remetam a essa monta. Então, tudo isso ainda está sendo investigado e a gente vai ter um detalhamento mais amplo qual o valor relativo a cada fraude de forma mais específica, tá? Agora, o que importa nessa notícia? Os empresários Maurício Camizotti e Danilo Trento, citados pela Polícia Federal no relatório que investiga a fraude bilionária relacionada a descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS, também foram alvos da CPI da Covid, encerrada em 2021. Então, veja a dimensão disso, o quão endêmica é essa questão e há quanto tempo isso está rolando, tá? Camizotti, que controla as empresas do grupo Total Health, THG, é investigado como um dos beneficiários finais das fraudes envolvendo associações ligadas a beneficiários. O esquema que ele é ligado teria movimentado mais de 400 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, uma das empresas de Maurício, a Benfix, recebia diretamente recursos financeiros das associações investigadas e enviava-os para as mesmas, sinalizando prática de lavagem de dinheiro para ocultação da origem dos recursos. A apuração também mostra que Camizotti é sócio oculto da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC, entidade diretamente ligada à Benfix. A AMBEC faturou 178 milhões de reais entre 2019 e 2024, com contribuições descontadas na folha de pagamento de beneficiários e acumula mais de 2.000 reclamações. De acordo com o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, enviado à CPI da Covid, Camizotti é apontado como um dos financiadores ocultos da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a negociação de vacinas da Covaxin com indícios de superfaturamento. Segundo o documento, Camizotti realizou uma transferência de 18 milhões de reais para a empresa. Outro nome ainda, gente, que está envolvido nessa treta aí, é o Danilo Trento. Ele foi indicado pela CPI da Covid, ele foi indiciado, perdão, pela CPI da Covid como integrante de uma organização criminosa que tinha por objetivo a prática do crime de fraude em licitação ou contrato. De acordo com o relatório final do Senado, ele tinha a ajuda de outras pessoas para fraudar o processo licitatório
do Ministério da Saúde para a aquisição de testes rápidos de Covid-19, a fim de beneficiar a empresa Precisa Medicamentos, na qual ele era diretor institucional. No esquema bilionário agora do INSS, a PF aponta que Trento aparece em imagens do circuito de segurança do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, carregando malas e acompanhado de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, então Procurador-Geral da República Federal Especializada do INSS, e de Felipe Rotters Coutinho, agente da PF. Esse Felipe foi flagrado com $200 mil em espécie durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra ele. Então, assim, tem muita coisa que ainda será revelada e, ao que tudo indica, novamente eu repito, essa é uma questão endêmica que já vem há muito tempo, tá? Tanto é, existem ligações profundas, né, entre esses golpistas e, por exemplo, o Flávio Bolsonaro. Perdão, deixa eu tomar um pouco de água aqui que seca a garganta, gente. Eu vou trazer aqui uma publicação do Diário do Centro do Mundo, né? O DCM. Esse texto é do colega Pedro Zambarda de Araújo. Foi publicado em 13, ontem, dia 13, 7 horas e 7 minutos da noite. Empresário citado em fraude do INSS esteve em viagem de Flávio aos cassinos dos Estados Unidos. Então, olha aí, acabamos de falar dele, o Danilo Trento, amigo de Flávio Bolsonaro, o 01, segundo o texto do jornalista Pedro Zambarda aqui para o DCM. O que diz o Zambarda, o texto do Zambarda? O esquema bilionário de fraudes no INSS envolve nomes que já estiveram na mira da CPI, como eu acabei de ler anteriormente para vocês, que foi encerrado em 2021, incluindo os bolsonaristas Maurício Camisotti e Danilo Trento. No esquema de 6 bilhões do INSS, a Polícia Federal aponta que Trento, empresário, aparece em imagens do circuito de segurança do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, carregando malas e acompanhado de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, então Procurador-Geral da República Federal, especializada no INSS, e do Felipe Coutinho, que é esse agente da PF. Ele foi flagrado com $200 mil em espécie. Quem nunca, né? Quem é que não anda com $200 mil em dinheiro, coisa trivial? Vai que você precisa comprar alguma coisa, é bom você estar precavido com mais de 1 milhão de reais em espécie. Óbvio, né? Comprar mais de 50 imóveis em espécie também, algo assim super tranquilo e corriqueiro no Brasil. Ele foi afastado, esse policial, o Felipe Coutinho, do cargo por determinação judicial. Então, vamos ver aqui, o DCM teve acesso a informações do contrato que a Precisa Medicamentos, o que eu já li anteriormente para vocês, tá? E aqui o texto do Zambarda mostrando a relação entre o Trento, que admitiu em 23 de setembro de 2023 que viajou a Las Vegas, nos Estados Unidos, em depoimento à CPI da Covid, ele admitiu isso no Senado Federal, e os senadores da comissão suspeitam que ele tenha ido à cidade com o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trento fez uso do direito ao silêncio com base em decisão do STF e não revelou o nome do parlamentar que o teria acompanhado nem a data da viagem. Ele disse que viajou em voo comercial. Em janeiro de 2020, os senadores Flávio e Irajá Silvestre, filho de Cátia Abreu, foram aos Estados Unidos, passaram 8 dias em Miami e em Las Vegas, com diárias pagas pelo Senado Federal. Quem autorizou a viagem dos dois em missão oficial foi o então e agora também presidente da casa, o Davi Alcolumbre. Ao todo, Flávio e Irajá receberam R$26.928,72 centavos reais, né,
para custear as hospedagens. Ou seja, meu povo, tem muito mais nessa história. A gente está vendo, por exemplo, figuras como o Rogério Marinho, figuras como o Flávio Bolsonaro batendo no peito que eles querem CPI, que eles querem CPMI. Se o Alcolumbre não avançar com isso, eles vão botar o Hugo Mota. Se o Hugo Mota não botar isso, eles vão apelar para direito da minoria via STF. Eles querem porque querem CPI ou CPMI do INSS, porque eles sabem que o tema da corrupção foi amplamente utilizado pela Lava Jato, muito antes disso ainda, durante o Mensalão, faz pelo menos 20 anos que esse tema vem sendo utilizado para desgastar a imagem do Partido dos Trabalhadores, do Lula e da esquerda de uma forma mais ampla. Agora, isso pode ser um baita tiro no pé. A gente vem fazendo essa análise aqui no ICL, isso pode ser um baita tiro no pé, assim, por exemplo, como foi a questão do 8 de janeiro. Queriam tanto, veja como é que essa questão encontra-se hoje em dia. A gente vai seguir acompanhando esse processo. Gente, vamos para o tema central de hoje, que é Hasta Siempre, companheiro Mujica. Ontem, eu diria, o campo humanista, gente, eu não diria só a esquerda ou todo mundo que tem um mínimo de humanismo no coração e todo mundo que luta para a construção de um mundo menos desigual, menos violento, sofreu uma perda duríssima, porque senhor Pepe Mujica nos deixou aos 89 anos. Antes de ler essa matéria, que está no iclnoticias.com.br, eu vou pedir para o Alex rodar um vídeo que eu separei para mostrar para vocês. Alex, está na agulha isso para a gente rodar, querido? Sim, só chamar. Vamos lá, pode mandar ver aí, cara. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. E é miserável gastar a vida para perder a liberdade. Assim, uma das mentes mais sensíveis, mais capazes, mais coerentes, mais corajosas, um sujeito de uma fibra moral inacreditável, um ex-guerrilheiro tupamaro, enfrentou com a coragem, com a disposição que pouquíssimas pessoas que já pisaram nesse planeta têm. Pepe Mujica nos deixou ontem. Alex, fecha o teu áudio, querido, por favor, porque vaza aqui o... Obrigado, lindão. Vamos lá, para a publicação do iclnoticias.com.br. Hasta Siempre, corpo de Mujica será velado a partir de hoje. O presidente do Uruguai, o Yamandu Orsi, informou em suas redes sociais ontem, 16 horas e 14 minutos, a morte do ex-presidente do Uruguai, ex-deputado, ex-senador, ex-guerrilheiro urbano, ex-preso político, uma lenda, um gigante do humanismo, não só
da esquerda mundial, mas do humanismo mundial. Uma figura que entra aí no panteão dos gigantes da América Latina. José Pepe Mujica. O político tinha 89 anos e enfrentava um câncer de esôfago desde abril de 2024. Na segunda-feira, a esposa de Mujica, a Lucia, afirmou que Pepe estava em estado terminal e era tratado com cuidados paliativos. Em janeiro, ele já tinha revelado o câncer, né? Ele dito que tinha se espalhado, que o tempo dele estava acabando, pediu que respeitasse o momento dele, pediu que parassem de solicitar entrevista e esse tipo de coisa e que a missão dele tinha sido entregue. Ele não tinha mais nada para entregar. Me emociona o tema, tá? Eu vou me controlar para continuar fazendo a análise com vocês. Se eu chorar levemente aqui, vocês me entendam, por favor. O corpo do ex-presidente será velado, então, a partir dessa quarta-feira, em Montevidéu, em cerimônia aberta ao público, que durará pelo menos 24 horas, segundo as autoridades. Um estilo de vida simples e sua retórica anticonsumista. E para muito além disso, eu não diria que era só uma retórica anticomunista. Eu diria que é um exemplo de vida profundamente humanista e que entendia como pouquíssimas pessoas que chegaram a uma posição de tanto poder, que a vida se desgasta, que a vida é passageira, que a gente, como diria o Oscar Niemeyer, que você vem, conta uma história e vai embora. Pouquíssimas pessoas contaram histórias tão lindas, tão bonitas, de coragem, de luta, de resistência, de fibra moral e de caráter, como o Pepe Mujica. E talvez ninguém mais, não pouquíssimas pessoas, talvez não exista nenhum outro exemplo de uma liderança política que se manteve tão coerente, que foi capaz de assumir o poder, que foi capaz de ocupar a primeira posição da sua república e continuou vivendo na mesma casa, numa chácara simples, dirigindo seu fusquinha azul, cuidando da sua cachorrinha, a Manuela, que tinha 3 patas só e que ele carregava com muito afeto no colo, e que deixa um legado gigantesco de humanismo para a própria humanidade. Então, eu nem diria que é uma retórica anticonsumista. Aí, ó, a cachorrinha. Isso me emociona de uma forma muito especial. A luta dele e o amor dele com a Manuela, tá? Bom, então tá aqui a homenagem. Quem quiser ler, eu não vou me deter muito mais ao texto, mas acessem iclnoticias.com.br, tá lá quem foi Pepe Mujica e tal. E aqui a gente vai dar uma olhada nas reações, né, de solidariedade em memória dessa lenda do humanismo mundial. Mas antes eu quero rodar um vídeo do presidente Lula. Eles eram muito amigos e o Lula fez uma fala considerando a partida do Pepe Mujica. Pode rodar, Alex, por favor. Pepe Mujica, ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica era um ser humano muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda, porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional. Eu, quando visitei ele agora no Uruguai,
Eu tinha certeza que era a última vez que eu ia ver ele com vida. Tinha certeza porque ele mesmo dizia que estava no fim. Na última vez que eu vi ele sentado comigo, ele falou: Lula, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Sabe? E com a maior serenidade, com a maior tranquilidade que ele me disse isso, era o jeito que ele governava o Uruguai. Eu posso dizer para vocês que quem teve amizade com o Pepe Mujica sabe que é muito difícil você encontrar 2 ou 3 pessoas no mundo com o caráter dele, com a dignidade dele e com a postura dele. Então, ele nos deixa, eu espero que a carne se vai, mas as ideias ficam. Eu espero que as pessoas que estão aqui tirem proveito das ideias e dos ensinamentos do Pepe Mujica. É isso. E esse é um aspecto, o Lula toca num ponto importante que o William De Luca tocou ontem no N1, que é a forma como o Pepe lidou com a própria morte também, o nível de sobriedade, de coragem, de fibra moral, segundo o qual ele sempre viveu, ele utilizou para encarar os seus momentos finais também, e isso o Lula também colocou, eu acho que vale a pena ressaltar também. Então aqui, Alex, a gente tem as reações ao falecimento do Pepe Mujica, esse texto é da AFP. Adeus, amigo, velho querido, figura excepcional. O Uruguai e líderes políticos de todo o mundo choraram a morte ontem, terça-feira, do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, aos 89 anos, vítima de um câncer. Desde o anúncio do presidente Yamandu Orsi na Rede X sobre o falecimento do carismático ex-guerrilheiro, as reações de solidariedade em memória do ex-dirigente se multiplicaram. Vamos sentir muito a sua falta, velho querido. Obrigado por tudo que você nos deu e por seu profundo amor por seu povo, disse Orsi. O ex-presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou, que é um homem de direita, veja, ofereceu seu respeito, abre aspas, e saudação para seu partido político, seu povo e sua companheira de vida. Isso me faz destacar o que é bom e as coincidências, disse ele no X. O Lula acabou de dar esse depoimento aí que vocês assistiram. Gustavo Petro o classificou de grande revolucionário. Adeus, amigo. A presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, também o considerou um exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria e sua simplicidade. Então aí, de diversos líderes ao redor do mundo, a ex-presidenta argentina, Cristina Kirchner, dizendo: a América Latina se despede de um grande homem que dedicou sua vida à militância e à sua pátria. O Jean-Luc Mélenchon, o líder da esquerda francesa, agradeceu a Mujica por toda a coragem e pelo exemplo. E aí também eu recomendo aqui, gente, um texto do Leandro Demori, um artigo do Demori, que diz: Mujica se foi, mas deixou muito, o Tupamaro que plantava flores. Então, leiam esse texto do Demori, lindo o texto do Leandro Demori, e esse é um traço notável. Teve uma entrevista do Fabian Estivo ontem, no N2, no qual ele deu uma entrevista pro Rodrigo, pra Gabi Varela, pro Chico Sá, acho que estavam no ar, se eu esqueci alguém me perdoem, mas no qual ele fala disso. Ele é o responsável pelo documentário que o ICL rodou ontem, 8h30 da noite, acerca da vida e da trajetória do Mujica, e ele fala que, a despeito de ser um humanista, era uma pessoa forte, de uma fibra moral, que falava muito, muito palavrão, que era insubmisso, que tinha uma garra, não era alguém docinho e facinho e tal, não, um cara de uma personalidade forte e que por vezes poderia ser agressivo e tal, e que não dava mole para ninguém, não. Então, essa mistura do caráter humanista, da coragem e ao mesmo tempo da força, da raça, da garra,
torna o Mujica uma figura única aqui a camiseta em homenagem ao Pepe Mujica hoje, tá bom? Gente, é isso sobre o Mujica. Velho guerreiro, um beijo enorme do fundo do meu coração. A gente te ama, que você descanse em paz, que você tenha o seu merecido descanso nesse momento, depois de uma vida tão longa, tão linda, de luta, de enfrentamento, de coerência, de amor. Você deixa um legado eterno que será lembrado pelas futuras gerações a seguir. Bom, beijo enorme no teu coração. Meus sentimentos para todo mundo que gosta do trabalho do Pepe Mujica, que se identifica, que o tem como um exemplo de luta, de determinação, de simplicidade e de coerência, tá bom? Descanse em paz, velho guerreiro. Beijo enorme na tua alma, vá com Deus e esteja bem onde você estiver. E aí, infelizmente, nos minutos finais, eu tenho que sair de um gigante como o Pepe Mujica para falar disso aqui, ó, Alex. Olha que tristeza, né? Para falar do Silas Malafaia. Ei, Laia, a vida tem um pouco disso, né? A vida é sorrir e chorar, diz o poeta, não diz, Alex? Que a vida é sorrir e chorar o tempo todo? Fazer Sim. o quê? Né? Tem os Pepe Mujicas, mas infelizmente também tem esse tipo de coisa. ICL responde às declarações do Silas Malafaia. Meu povo, Silas Malafaia passou um recibo gigante. Ele sentiu o trabalho profissional, sério, embasado em documentos de jornalismo profissional que foi feito pelo Igor Melo e pela Ju Dalpiva, considerando o podcast investigativo no alvo. Esse senhor xingou o Igor de tudo que é nome, diz que vai processar e tal. Gravou um vídeo, acho que de mais de 25 minutos, para dizer que eles não vão ter coragem de mostrar a minha resposta. Vão ter coragem, é ruim, hein? Pois, muito bem. O ICL responde às declarações de Silas Malafaia ontem no N2. Então vamos para o texto. Após 4 dias da publicação da reportagem especial Império Malafaia, no site ICL Notícias, e do primeiro episódio do podcast, o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo para atacar o portal e o jornalista Igor Melo, autor da reportagem. O ICL reitera a publicação e a defesa da integridade e do trabalho de seus profissionais. A Abrage também soltou uma nota, porque não foram só insultos. O Malafaia publicou uma conversa que ele teve com o Igor Melo, dando publicidade a dados pessoais do Igor Melo. O Malafaia sabe o que isso significa. Ele está colocando a integridade física do nosso jornalista, do Igor Melo, em risco. Ele está fazendo isso de forma deliberada. O Malafaia não é nenhuma criança ingênua. Ele sabe, ele está incitando a turba dele contra o Igor Melo e contra o ICL de uma forma mais ampla. E ao publicar dados sensíveis, pessoais do Igor Melo, ele está colocando a integridade física do Igor Melo em risco. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo aí, né? O pastor não apontou nenhum erro de informação a ser corrigido. Por isso, o ICL Notícias vai explicar 3 pontos da fala dele para tratar de alguns aspectos centrais da reportagem que se repetiram ao longo do vídeo do pastor. Ele diz de família pobre. No vídeo, o Malafaia diz: eu não vim de família pobre. No entanto, há diversos discursos nos quais ele fala sobre as dificuldades que enfrentou ao longo da vida até se tornar o pastor que é hoje. Em 20 de abril de 2013, por exemplo, ele disse durante um programa de TV produzido por ele que, abre aspas, eu sei o que eu passei para manter o programa no ar. Vendi carro, só não vendi mulher e filho porque não podia. Andava de ônibus com programa de televisão no ar. Eu sei o que eu já passei, de ficar igual um maluco na Avenida Rio Branco, andando para lá e para cá, porque não tinha dinheiro para pagar programa com medo de sujar o nome da igreja. Esse é um dos temas. Confusão patrimonial é outro. Ao atacar o ICL Notícias, Malafaia diz que, abre aspas, ele, o nosso repórter, o Igor Melo,
Diz várias vezes que eu sou o dono da igreja e que há uma mistura e uma confusão entre o meu patrimônio e o patrimônio na igreja. Na sequência, diz que vai processar o jornalista e o portal a provar isso. Ocorre que o Malafaia é o presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e, como ele próprio mostrou nos documentos que apresenta no vídeo, é ele quem assina contratos pela igreja, por exemplo, inclusive quando estão envolvidas outras pessoas jurídicas que ele também controla. Tá aí o documento na tela de vocês. Além disso, no próprio vídeo, ele diz que o jato, abre aspas, custou 1,4 milhão de dólares. Ele hoje vale uns 700 ou 800 mil dólares. É um avião de 1985 e tal. No entanto, no mesmo vídeo, o pastor se recusou a informar o valor do seu salário, dizendo que não é obrigado a fazer isso. Em relação ao ano de 2018, conforme o documento do imposto de renda obtido pelo ICL, ele afirma que o valor de R$ 962 mil oriundos da igreja viria, em parte, de uma oferta, uma espécie de doação, colhida no aniversário dele. No entanto, não há nenhuma distinção sobre isso na declaração de imposto de renda do Malafaia. E que maravilha que é jornalismo profissional, né? Não é o que o Igor Melo acha. Ele não acordou um dia e falou, eu acho que funciona assim. Tem pesquisa, tem análise documental. Isso não sai da cabeça do cara, o Malafaia, do repórter. O pastor também não apresentou nenhuma outra evidência que sustente essa afirmação. Então, tá aí todos os documentos e as respostas que o Malafaia achou que a gente não daria. Ele estava todo seguro de si, dizer, eles vão responder, eles vão publicar a minha resposta, é ruim, hein? Não só o ICL publicou as respostas dele, como deu cada tréplica tintim por tintim, ontem no N2 e agora aqui no iclnoticias.com.br. Muito provavelmente a gente vai trabalhar isso no ICL Notícias, primeira edição também, tá bom? Gente, eu teria algumas outras coisas para trabalhar com vocês, a gente não vai dar tempo, mas só quero deixar registrado o show que foi a CPI das Bets com a participação dessa Virgínia Fonseca. Esse texto é do nosso querido Matheus Pichonelli, aqui do ICL também, no qual ele argumenta que a Virgínia Fonseca fingiu ter 12 anos e os senadores também. Ela fez todo um espetáculo, um jogo de cena, fingindo que confundiu o canudinho do copo Stanley rosinha dela com o microfone. Aí teve senador da República tietando, pedindo... Enfim, não poderia ser pior o que aconteceu ontem ali na CPI. E assim, isso enterra a seriedade dessa CPI, como eu vejo, pelo menos a gente vai tratar desse tema a seguir. O que eu quero deixar registrado aqui também, Alex, para a gente terminar, é essa publicação do New York Times, em privado, isso aqui eu traduzi aqui via Google, em privado, alguns oficiais israelenses admitem que Gaza está à beira da fome. O governo de Israel rejeitou publicamente os alertas da extrema escassez de alimentos após bloquear as entregas de ajuda, mas uma análise interna concluiu que uma crise se aproxima se o fornecimento de alimentos não for restaurado, tá? Então, assim, um crime contra a humanidade que continua sendo perpetrado pelo governo de Israel e pelo governo estadunidense contra o povo da Palestina. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver um acesso a qualquer microfone, eu vou continuar denunciando o genocídio israelense / estadunidense em Gaza, tá bom? Gente, para terminar, Alex, vamos lá, porque tem aqui a nossa segunda turma da nossa pós-graduação e amanhã tem aula magna, mais de 4.000 pessoas já se formaram. Meu povo, isso é a sociologia de verdade. Amanhã tem a aula magna com o Gessé Souza e o Edu Moreira, porque as elites odeiam o povo brasileiro. Se inscreve aí, entra agora pelo link despertaicl.com.br. Em 20 segundos, vocês fazem isso antes de começar o N1. Agora, despertaicl.com.br. Imperdível, uma aula
da pós-ICL que vai revelar quem são os verdadeiros culpados pelo atraso do país. Sociologia de verdade, com o Gessé Souza e com o Edu Moreira. Entra agora, despertaicl.com.br. Eu vou parar por aqui. Beijo grande para vocês. Vocês seguem com o ICL Notícias, primeira edição. Nosso time de craques, daqui a pouquinho eu tô lá também. Fiquem bem. Beijo, tchau, tchau. É amanhã. A aula inaugural da segunda turma da pós-ICL acontece dia 15 de maio, às 20 horas. É comigo, Gessé Souza. Vamos discutir com profundidade as raízes do nosso atraso, desmontar mitos e revelar como as elites constroem narrativas para manter os seus privilégios. Vai ser forte.